Saudações a toda a turma, professor Aldo. Estamos aqui eu, João Pedro Fragoso de Oliveira, Maicon e Thiago. A gente vai estar abordando aqui o tópico que a gente havia comentado em aula, reconhecimento óptico de caracteres, a tecnologia OCR. Bom, então, para iniciar com a apresentação do problema, né, existe um fato histórico que permeia toda a trajetória da humanidade, que é o desaparecimento de conhecimento, principalmente, né, de materiais escritos, livros, pergaminhos que sejam, né, seja por destruição consciente, seja por desinteresse na perpetuação daquele conhecimento. Inclusive, a gente achou, né, uma citação de um estudioso no qual a gente menciona nessa bibliografia, é de que é aflitivo pensarmos que, apesar de todos os exemplares gregos a que temos acesso, 75% de toda a literatura, filosofia e ciência grega se perdeu, né? Precisamente por conta dessa perda desses materiais. Bom, e por conta disso, né, para evitar esse problema, novamente desde a antiguidade, busca-se fazer a transcrição de livros, de documentos antigos, para manter, né, a pesquisa e a consulta em torno desses materiais, né? Então, conseguimos citar vários exemplos tanto na antiguidade quanto na Idade Média mesmo, os chamados monges copistas, que iam simplesmente copiando os vários materiais que existem há milhares de anos. Só que a imensa quantidade de livros, de documentos a serem trabalhados, a serem analisados, dificulta muito os pesquisadores, o pessoal que trabalha nessa área, né? E uma possível solução é a automação desse processo através do reconhecimento óptico de caracteres, o OCR. Vamos agora mostrar um breve histórico para entender a evolução do CR. Antes do CR existir, a única maneira de digitalizar um documento físico era redigitá-lo. Um marco importante aconteceu em 1974, porém, quando Ray Kurzweil fundou a empresa Kurzweil Computer Products Inc. Em 1980, então, a Xerox adquiriu a empresa, enxergando o grande potencial que tinha de converter textos de papel para o formato digital e buscando comercializar a tecnologia. Hoje em dia, entretanto, o OCR é uma tecnologia amplamente utilizada em muitos setores, como os bancos e escritórios de advocacia, onde ele otimiza a digitalização dos arquivos. Bom, agora eu vou explicar mais sobre o mecanismo que é o OCR. Ele tem basicamente como objetivo extrair os caracteres de qualquer arquivo de imagem, seja ele digitalizado, um manuscrito, enfim. E a ideia é converter isso em um texto editável no computador, para facilitar o trabalho. Nesse contexto, a gente tem várias dificuldades a serem superadas, dentre elas está o desgaste dos livros, manchas, ruídos nas imagens, e a ideia é melhorar a ferramenta para conseguir ter melhor qualidade e precisão na extração desses caracteres. E outro ponto é que as plataformas gratuitas, se puder voltar ao slide, as plataformas gratuitas oferecem essa extração de imagens de caracteres, porém a qualidade é baixa. Então, se tu quer uma qualidade melhor, tu acaba precisando arcar com, enfim, pagar mais ou ir a fundo e conseguir uma, uma, uma ferramenta melhor. Bom, então, para o escopo do nosso trabalho, né, a gente separou em análise de vários métodos de OCR. Em primeiro lugar, a gente vai estar apresentando os métodos clássicos, que partem principalmente do aprendizado de máquina, né, que são os métodos que não são originalmente de OCR, mas que foram utilizados como parte do OCR há décadas atrás. E, posteriormente, a gente vai apresentar os métodos mais modernos, que são os mais utilizados atualmente. Então, para iniciar, né, a gente vai apresentar o KNN. O KNN, ele é um dos algoritmos mais simples de machine learning, né? E ele parte do princípio de classificar um novo dado com base nos seus dados mais próximos, né? Na classe dos dados que são vizinhos deles, né? Tem até uma frase que a gente tirou, né, de um artigo para utilizar, né, para estar analisando a questão desse método, que é diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Esse é o princípio básico do KNN. Ele vai, para classificar o novo ponto de dados, então ele vai olhar para
K pontos de dados do conjunto, né, sendo esse K um número inteiro que é definido pelo usuário, que é a quantidade desses dados a serem consultados, no caso os dados vizinhos, né, do conjunto de treinamento, e os que vão, no caso, que vão estar mais próximos a esse novo ponto de dados, né. E a classe que aparecer com mais frequência, né, então, seja, vamos botar assim, classificação de um ponto como azul ou verde, né, a classe que aparecer com mais frequência entre esses vai ser atribuída a esse novo ponto, né. Existem algumas limitações, né? Então, um K muito pequeno pode tornar o modelo muito sensível a ruídos, e um K muito grande pode ser computacionalmente custoso, né? Então, como uma forma de explicar aqui, né? No caso ali, a gente pode ver que tem dois tipos, né? Que são duas categorias, no caso, que são os dados azuis e vermelhos. E aí, quando se coloca aquela bola ali no meio, né? Vai se comparar com os dados mais próximos. E assim vai se determinar se ele seria azul ou vermelho. É assim que funciona o KNN. Bom, então o KNN ele não aprende, na verdade, né? Ele parte de um princípio que é utilizado, que é aprendizado preguiçoso. E no caso, ele simplesmente memoriza todo o conjunto de dados de treinamento, né? E o trabalho, né, de calcular as distâncias e classificação acontece só no momento da predição. Não existe uma fase de treinamento real, só armazenar os dados, né? Então, tem as duas fases, né? Que uma é a fase de treinamento, entre aspas, que consiste no carregamento e no armazenar dos dados. E a predição, né? Que é para cada nova amostra, o algoritmo calcula a distância para todos os pontos do conjunto. Bom, aqui está o dataset que a gente vai usar na maior parte, né, dos métodos. Quando a gente não for utilizar esse, a gente vai informar. Mas é basicamente uma database, um dataset fornecido pela biblioteca OpenCV, que a gente consegue achar disponível no Google, né? E que é o digits.png, né? Com essa imagem a gente tem milhares de dígitos, né? Que são utilizados como tanto treinamento como teste dos métodos que a gente vai estar verificando. E com o KNN não é diferente, né? A gente formulou um algoritmo, né? Está utilizando um algoritmo, um código, que carrega essa imagem, né? Que contém esses milhares de exemplos, vai dividir essa imagem grande em várias imagens individuais, cada uma tendo só um dígito, né? Depois vai separar esses dígitos em dois conjuntos, um para treinamento e outro para teste. Vai fazer a fase de treinamento, né, entre aspas, do KNN com esse conjunto, basicamente armazenar os dados de treinamento e classificar eles. E, né, utilizando esse classificador treinado, vai prever os dígitos no conjunto de testes, né, que seria a outra parte ali do dataset que foi separada. A partir disso, ele vai calcular a precisão do classificador, pegando o valor que deveria ser de fato aquele dígito mesmo e o valor que foi predito. E, aplicando esse código, a gente teve uma precisão aí de 91,76%. E com esse dataset fica sempre nessa porcentagem. O próximo método é o SVM, que é bastante parecido, é bastante semelhante ao método KNN, mas com o detalhe de que ele é bem mais robusto, né, e bem mais poderoso, com o objetivo, né, de classificação de não olhar para todos os vizinhos que estão em sua volta, mas sim traçar uma linha, ou o chamado hiperplano, que basicamente vai se traçar entre os pontos mais próximos que estão ao novo dado colocado, né? Então ele busca encontrar um hiperplano, né, uma linha em 2D, por exemplo, que vai atuar como uma fronteira de decisão entre as duas classes. E o hiperplano ótimo é aquele que tem a maior margem possível, né? No caso, a distância entre o hiperplano e os pontos de dados mais próximos de cada classe. A principal diferença dele com o KNN é que ele não vai analisar todos os dados, ele simplesmente vai analisar os pontos de dados que estão mais próximos desse hiperplano que ele traçou, e são precisamente esses os elementos críticos, né, do nosso dataset. Se a gente mexer em qualquer um desses pontos, o hiperplano também vai ser movido. Bom, aí a gente tem as fases de pré-processamento, extração de características, no qual o dígito ele é endireitado para remover a variação causada ali pela escrita inclinada. A imagem ela é convertida em um vetor de característica de 64 números, né? Esse vetor não vai representar os pixels, mas a estrutura na forma do dígito, né? É uma assinatura
né, mais estável e mais descritivo do que os pixels, e posteriormente o treinamento, né, no qual as assinaturas de 64 dimensões de 2.500 dígitos estão usadas para treinar o classificador SVM. Ele aprende a encontrar as melhores fronteiras de decisão para separar os diferentes dígitos, né, nesse espaço de características. Por fim, tem o teste de validação, né? O mesmo processo é aplicado às imagens de teste. A SVM já treinada vai classificar as assinaturas dos dígitos, né, alcançando uma alta taxa de acerto. A nossa precisão que a gente pôde obter a partir do código que a gente fez foi de 93,8%. E por fim, o método Random Forest, né, cuja base do método é precisamente a utilização de árvores de decisão. Né? O que é uma árvore de decisão de forma bem resumida? É um fluxograma de perguntas, se então. Né? Para classificar um dígito, a árvore vai fazer uma série de perguntas sobre os pixels desse dígito. Né? Então, um exemplo. A região superior central da imagem tem pixels pretos? Se sim, a região inferior esquerda tem um traço vertical? Se não, existe um círculo fechado no meio da imagem? E é seguindo esse fluxo de perguntas que a árvore chega numa folha, entre aspas, que contém a predição final. O dígito é um 8, o dígito é um 9. Qual que é o problema? Se utilizar uma única árvore de decisão, ela pode acabar decorando os dados de treinamento e vai se tornar desculpa, muito especializada, né, chamado de overfitting, e não vai ser capaz de analisar novos dados. Por conta disso, o Random Forest resolve o problema construindo centenas e até milhares de árvores de decisão, né, fazendo uma amostragem aleatória de dados. Então, todas as árvores não vão trabalhar com o mesmo conjunto de dados, mas sim cada árvore é treinada numa amostra aleatória a partir dos dados originais. E ao construir a árvore, no momento de decidir a melhor pergunta a ser feita, o algoritmo não considera todas as características disponíveis. Ele seleciona um subconjunto aleatório, por exemplo, 50 pixels aleatórios, e escolhe o melhor pixel apenas desse subconjunto. Bom, uma vez que a floresta, entre aspas, está treinada, né, ele vai fazer uma predição da nova imagem, né, e num processo chamado democrático. Por quê? Porque a nova imagem ela vai ser apresentada a todas as árvores, né, todas as árvores, todos os fluxogramas, e cada árvore, de forma independente, vai analisar a imagem e vai fazer uma predição. E aquela que tiver o maior número de votos é o que vai valer. Então, por exemplo, né, 300 árvores votam 8, 150 votam 3, 50 votam 9. A predição final seria 8. Bom, para o CR, né, como é que ficou a nossa, como é que ficou essa questão? Para cada um dos 784 pixels de uma imagem de 28 por 28 é uma característica. É feito treinamento, então o Random Forest é construído utilizando milhares de imagens de exemplo. Cada árvore da floresta é treinada com uma seleção aleatória de imagens e em cada etapa de sua construção considera apenas um subconjunto aleatório dos 784 pixels para tomar sua decisão. Aí, né, para classificar um novo dígito, é passado pela floresta e o voto majoritário determina o resultado final. No nosso caso, a nossa implementação vai ser lido os arquivos de MNIST, né, que estão no formato binário compactado. As funções extraem as imagens desse arquivo, né, para os conjuntos de treino e de teste. O modelo também é o mesmo digits.png, só que ele não está em formato PNG, ele está em formato de MNIST, no caso. Vai ser criada uma instância do modelo com as configurações padrão, vai analisar 60 mil imagens de treino e vai aprender os padrões, né, de pixels associados a cada dígito. O modelo vai ser treinado com um conjunto de 10 mil imagens que ele nunca viu antes, a função calcula e retorna a precisão geral. O código vai selecionar uma única imagem do conjunto de teste, prever qual dígito daquela imagem e mostra a confiança do modelo, exibindo a probabilidade da imagem pertencer a cada uma das 10 classes. Ao final vai ser comparado, né, com o rótulo que já havia sido definido para aquele dígito, e no nosso caso, a precisão obtida foi de 96,85%. Agora a gente passa para os métodos de Deep Learning, né, que são os que são mais utilizados hoje em dia. E para começar, a gente tem as redes neurais convolucionais. Elas são redes neurais que são inspiradas no córtex visual humano, especializadas em processar os dados com estrutura de grade como imagens e também aprendem a identificar características hierárquicas, começando por bordas de forma simples até realizar a classificação final do objeto. Pode passar, por favor.
Como dataset, foi utilizado um dataset encontrado na internet com inúmeras imagens. Deu 6 gigas de imagens com todos os números e letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, em fontes diferentes e escritas diferentes. Para a gente poder introduzir o método do CNN, a gente tem a primeira parte dele, que é a camada de convolução. Essa é a camada principal do método e funciona como se fosse uma lupa. Extraindo as características da imagem. Ela é seguida por uma função de ativação ReLU, que é uma operação matemática simples que ela pega os pixels com valor negativo e coloca para zero. É uma operação matemática para poder introduzir uma não linearidade. Aqui na imagem a gente pode ver. Depois nós temos o pooling. O pooling é uma camada que reduz o tamanho da imagem, simplificando as características. Ela seleciona apenas o valor máximo. Por exemplo, passa uma camada de 4x4 na imagem original e ela olha esses 4 pixels da imagem original e vê qual tem o sinal mais forte e mantém ela e passa para o próximo bloco. Então ela reduz o tamanho da imagem, simplificando as características e descartando algumas outras. Depois disso, nós temos o flaring, que transforma a grade 2D de dados em um único vetor 1D, a chamada Fully Connected, que é uma rede neural clássica, onde todos os neurônios estão interconectados. E por fim, a gente tem a camada Softmax, que transforma as pontuações da rede em uma distribuição de probabilidades para cada classe, garantindo que todas as probabilidades somando sejam 1. Pode passar. Nessa tabela, a gente vê a arquitetura que o nosso modelo foi construído, com a sequência de camadas convolucionais de pooling, flaring e dense. A gente usou o max pooling no nosso trabalho, e após o treinamento com esse modelo, a gente chegou nessas previsões, onde lá em cima está o valor predito e a porcentagem de certeza que a gente tem. Então, e a precisão foi de 91,45%. Bom, agora eu vou falar sobre o Tesseract, que é uma série um pouquinho mais avançada. Ele é basicamente um mecanismo CR de código aberto. Ele foi inventado em 1985 pela HP, se não me engano. E mais recentemente, a partir da versão 4, ele introduziu o uso de redes neurais, o que trouxe um baita benefício na interpretação dos caracteres, mas principalmente nos casos de um contexto de texto sequencial. Apesar disso, a gente também pode utilizar os métodos clássicos, né, utilizando as configurações específicas ali do Tesseract. E a gente codificou tudo em Python utilizando essa interface que está descrita ali, o PyTesseract, e a gente também utilizou o OpenCV para poder fazer um pré-processamento das imagens que a gente utilizou. Agora só explicando um pouquinho mais do processo. Esse primeiro tópico foi que a gente fez manualmente. Então, um dos pontos é o filtro e a suavização da imagem para poder facilitar a interpretação do caractere que está ali. Posteriormente, tem a binarização adaptativa, onde a gente deixa o texto preto e o fundo branco, fora também fazer um ajuste no threshold. E, posteriormente, tem o alinhamento à segmentação dessa imagem, onde a gente tenta ajustar a orientação do caractere. E a segmentação é para a gente poder trabalhar com as linhas, porque no cenário que a gente tem uma imagem com várias linhas de textos, a gente está trabalhando uma por uma. Mas já agora adentrando na arquitetura do próprio Tesseract, ele também tem alguns processos que estão demonstrados naquela imagem ao lado ali. E inicialmente, então, é introduzida a imagem, aí ele também faz uma binarização, tal qual a gente fez ali.
E após isso, tem o componente Analysis Phase, que é basicamente a extração do componente de texto, deixando de lado que não é texto, para poder só utilizar o texto para trabalhar. E na detecção do contorno e organização das palavras, o foco está em estruturar esse texto que ele obteve e poder botar em uma hierarquia para ele poder, de fato, ler isso. E após isso é onde entra, de fato, o LSTM, onde que ele faz um reconhecimento em duas etapas do texto que está ali. E após isso ele dá o output, que no caso é o texto editável, né? Agora tem uma imagem de uma extração que a gente codificou e realizou. A gente inseriu essa imagem e do lado ali tem o texto que o Tesseract conseguiu trazer para a gente. É só um detalhe ali que eu botei que a gente fez isso em inglês, né? Mas o Tesseract também tem suporte para mais de 100 idiomas com o modelo pré-treinado, que foi o que a gente utilizou nesse caso. No próximo slide a gente tem mais um exemplo também, que é no caso um caso mais real, né? Que é no caso uma nota fiscal, né? E ali ele consegue listar tanto os itens quanto o valor e todos os outros detalhes, né? Incluindo a data, o tempo e, enfim, qualquer detalhe ali da nota fiscal. Além disso, a gente fez uma bateria de testes com um dataset que o João já citou, que foi o mesmo que a gente utilizou no KNN, que é todas essas linhas e colunas com inúmeros caracteres de números, né? Aí essa parte que está selecionada em vermelhos foi a qual que a gente utilizou nessa bateria, que utilizar todos iria demorar muito, fora que ia ter muito processamento, então a gente pegou só uma parte limitada para poder realizar esse teste nosso. Aqui é só mais uma imagem, fazendo o recorte exato que a gente utilizou nessa bateria de testes, mostrando cada corte, né, de imagem que foi utilizada ali. Aí no próximo slide vai ter a binarização, que foi como eu disse, que ele faz a inversão ali e um pequeno ajuste, que é o que de fato é mandado ali para o Tesseract. E aqui tem os resultados, a gente listou linha por linha e as estatísticas, que ele conseguiu reconhecer cerca de 40%, porém não é porque ele reconheceu que ele acertou, né? Então, apesar de ter reconhecido tudo isso, acaba que o índice de confiança dele foi baixíssimo, na realidade, confundindo muito dos dígitos ali que a gente colocou. Aí no próximo slide eu já vou explicar o porquê. Como eu disse no começo, o LSTM, o benefício dele é na questão de um contexto mais sequencial de textos. Mas no caso de dígitos únicos isolados, ele acaba tendo algumas dificuldades e confunde muitos números. Por exemplo, 1 com 7 ou 5 com 8, que são por um detalhe ali na interpretação dele, seja por um ruído ou alguma coisa, ele já acaba errando. E um dos motivos para isso é que no caso da nossa bateria de testes, a gente utilizou realmente o modelo pré-treinado do Seract, mas caso a gente optasse por fazer um pré-treinamento mais elaborado, especificamente para esse nosso contexto, com certeza os resultados seriam melhores, porém isso aí ia levar a complexidade em níveis bem altos. Então, enfim, teria resultado melhor, mas teria que ter uma complexidade e um trabalho bem mais avançado para conseguir esse resultado. E é isso, nosso trabalho. Ora, é isso. Muito obrigado, professor, turma.